Olá, aqui é a doutora Camila Vidal, médica especialista em reprodução humana do Cefep. Seja bem-vindo ao podcast Papo de Tentante. Vamos ao episódio de hoje? Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao Papo de Tentante. Hoje a gente vai responder uma dúvida que eu acredito que seja bastante comum em quem está começando aí nesse processo das investigações, dos tratamentos, que é como saber qual é o melhor tratamento para mim, uma inseminação ou uma fertilização? Então a gente vai entender um pouquinho mais sobre esses dois tipos de tratamento e para isso tenho duas médicas muito queridas, muito especiais, inclusive hoje estreando com chave de ouro, doutora Amanda. Muito obrigada, viu, pela sua presença. E vou te deixar à vontade, então, para se apresentar, para todo mundo conhecer sua voz um pouquinho. Tá bom. Oi, pessoal, eu sou a Amanda, sou médica aqui do Cefep e tô aqui pronta para ajudar vocês nesse sonho da maternidade. E a doutora Ingrid? Oi, gente, já vi um pouquinho, né? Seu sotaque também é mais fácil as pessoas conhecerem, né? Mesmo que não conheça a voz, já sabe. Eu sou a Ingrid, eu sou médica do Cefep, especialista em reprodução. Já vim aqui um pouquinho, a gente trabalha muito em conjunto, né? Camila lá no Cefep, a Amanda também. Então, vamos conversar um pouco com vocês hoje. Vamos. Sim. E eu acho legal a gente falar desse tema, porque às vezes as pessoas têm muita ideia de que elas vão chegar, o médico vai falar, olha, você tem que fazer isso aqui, agora seu próximo passo é esse e tá tudo decidido, né? Acho que tá todo mundo muito acostumado com aquela medicina mais antiga, né? Que era muito paternalista, assim, eu sei o que é melhor, você faz, é isso. E, na verdade, cada vez menos a medicina é isso, e na reprodução humana, menos ainda, né? Porque é muito difícil da gente falar, não, a gente só tem um caminho, a gente tem vários caminhos com seus prós e contras, né? Então, acaba que passar na consulta, eu costumo falar muito isso, assim, é como se fosse dar um norte dos caminhos que você tem para que a gente decida junto o caminho que a gente vai seguir, entendendo o que ele pode ter de bom e de ruim, né? E a gente estende esse mesmo raciocínio para essa questão de inseminação e fertilização in vitro, né? Sim, com certeza. Eu acho que a consulta é muito a gente traduzir também muitas coisas para paciente, né? Que às vezes, quando elas estão com dificuldade de engravidar, começa a pesquisar um monte de coisa, não entende, só vai deixando cada vez mais nervosa. Então, a gente traduz um pouquinho as questões. Eu acho que é importante a gente começar essa conversa também explicando a diferença das duas coisas, porque muitas vezes a paciente acha que é a mesma coisa, né? Inseminação, a fertilização. Então, às vezes, os termos se confundem e a gente precisa traduzir um pouquinho a diferença deles, né? Sim, com certeza. Até por uma questão de mídia, né? Todo mundo, né? Você vai ver na notícia, né? A esposa do fulano fez inseminação. Não fez. A Bruna e a Ludmilla fizeram inseminação. Não fizeram. É que todo mundo usa como sinônimo, mas que não são, né? Então, vamos começar explicando pelo começo. O que significa, basicamente, a gente fazer um tratamento de inseminação? Costumo dizer, é quando aquele processo de encontro do óvulo com o espermatozoide, ele ocorre dentro da gente. Então, o que a gente faz? A gente dá uma medicação para a paciente, para que ela possa ovular. Nós vamos acompanhando com ultrassom. No dia que a gente vê que tem aquele folículo próximo da ovulação, a gente faz uma medicação para que ele possa ovular. E com isso, no dia seguinte, o marido vem, colhe os espermatozoides, a gente faz um preparo e injeta esses espermatozoides dentro do útero. E aí, a gente precisa que ele faça o papel dele, nade, chegue até o óvulo, fecunde para formar um embriãozinho, né? Exato. Então, é o que muitas pessoas às vezes pensam, e que na verdade é mais próximo de uma gestação espontânea, né? Já que esse encontro, como você comentou, eu uso as mesmas palavras. Acho que a gente tem a mesma formação, tem coisa que a gente fala tudo igual, né? Esse encontro vai acontecer dentro do corpo da mulher, né? Já a fertilização é um pouquinho diferente, né? A fertilização, esse processo vai acontecer em laboratório, né? Então, em geral, a gente usa medicações para estimular esse óvulo a amadurecer, a gente vai coletar esse óvulo e no laboratório a gente vai juntar esse óvulo com o espermatozoide formando o embrião, que na sequência a gente vai estar colocando, vai estar que a gente chama de transferindo esse embrião para o corpo da paciente, para o útero da paciente. Então, a gente acaba pulando na fertilização in vitro algumas etapas, né? A gente não precisa que o espermatozoide por si só encontre dentro do corpo da paciente com esse óvulo. A gente está fazendo esse encontro já acontecer e está pulando essa etapa. Por conta disso, em geral, é um processo que a gente tem uma taxa de sucesso
maior do que a inseminação, já que a gente pula algumas etapas, né? Sim. E até assim, para as pessoas entenderem, é por isso que a FIV chama FIV, né? Porque às vezes Uhum. parece uma coisa meio boba, mas assim, vem de fertilização in vitro, justamente porque essa fecundação é no laboratório e não no organismo da mulher, né? E acaba que assim, essa é a principal diferença, né, dos dois tipos de tratamento. Sim. Então, é a forma como o encontro dos gametas ali acontece, mas tem algumas outras diferenças pequenas, né? Então, assim, a medicação que a gente usa, a Uhum. duração. Então, acho que a gente pode explicar um pouquinho mais essas diferenças para quem está escutando a gente. Começando pela medicação, tem diferença principalmente na questão de dose, né? Sim. Sim. Geralmente, né, na inseminação a gente usa um pouquinho mais de dose e a gente tende a induzir a ovulação. Então, a gente não dá aquela medicação para obter um número maior de óvulos, né? Então, a gente quer que a paciente ovule, preferencialmente de 1 a 2 óvulos só, né? Eu costumo brincar que eu falo assim, olha, na inseminação a gente quer que você, entre aspas, só ovule. É. Na fertilização que a gente quer que responda Bastante. mais, né? Quanto mais, melhor. Na fertilização, ao contrário, né? A gente quer dar a maior dose possível para a gente conseguir obter o maior número de óvulos possíveis. E às vezes a paciente fala para a gente, mas eu não quero tantos embriões, tantas gestações, mas a gente quer essa indução de uma quantidade maior de óvulos, porque a gente quer formar a maior quantidade possível de embriões, porque a gente sabe que a taxa de sucesso, cada vez que eu coloco um embrião no corpo daquela mulher, é em torno de 30% a 40%. Então, às vezes, ela vai precisar passar por esse ciclo de transferência outras vezes até atingir a gestação. Então, se a gente tem um banquinho de embriões formados, né, a gente consegue dar uma taxa de sucesso maior para ela, sem precisar ficar submetendo ela a todo esse tratamento do estímulo ovariano várias vezes, né? E aí ela só faria a etapa da transferência novamente. Sim. Uma coisa que é importante a gente falar, né, que a inseminação, ela não é para todas as pacientes, Exato. né? São pacientes selecionadas, né? Porque a gente precisa da avaliação das trompas, que tem que estar pérvias para o espermatozoide conseguir passar. Depende também do tempo de infertilidade, né? Porque, de repente, pode ficar mais difícil. A gente também depende da quantidade de espermatozoide, né? Que é importante a gente falar isso, né? Não é para todas, infelizmente. Exatamente. Então, tem algumas condições, né? Tem alguns critérios que são quase como que obrigatórios ali, né? Que são principalmente os que você pontuou mesmo, a questão das trompas e dos espermatozoides. Então, assim, se esse encontro vai acontecer no organismo da mulher, condição para esse encontro acontecer tem que ter, né? Sim. Tem que ter passagem e tem que ter pelo menos uma concentração mínima ali de espermatozoides que se movimentem bem. E aí vão entrar também esses outros fatores, né? A questão do tempo de infertilidade, a questão da idade, né? Da reserva ovariana, histórico, né? De diagnóstico de endometriose, por exemplo. Então, são fatores que podem limitar as nossas chances, né? E eu acho muito importante que você tenha trazido também esse raciocínio, porque uma outra diferença que eu acho que é bastante importante da gente pontuar, a Ingrid até comentou um pouquinho, é com relação às chances de sucesso e, consequentemente, a duração do tratamento, né? Porque eu costumo usar muito esse termo de que, assim, quando a gente vai para a inseminação, a gente está indo por um caminho a médio prazo. Não é um caminho que a gente vai falar assim, olha, a gente vai tentar uma vez, puxa, não deu certo, vamos mudar de ideia. Não, ele é um caminho para a gente fazer ali 3 a 6 vezes. Então, para a gente fazer dessa forma, a gente tem que saber que realmente está tudo bem, clinicamente e emocionalmente, para a gente pensar a médio prazo, né? Porque o tempo é um fator diferente para os dois tipos de tratamento, né? Sim. E o tempo é diferente de acordo com a idade da paciente também, né? Uma coisa é a gente fazer um tratamento por 1, 2 anos, às vezes, numa paciente que tem 35 anos, e a gente tem esse tempo para tentar algo de baixa complexidade, que seria a inseminação. Outra coisa é uma paciente que está com 39, 40 anos, que quanto antes a gente conseguir essa gestação, maiores as chances de sucesso dela. Então, eu sempre falo para as pacientes, muitas vezes tem paciente que vem pra gente, que é o que a gente chama de infertilidade sem causa aparente, né? Que a gente não tem um diagnóstico, e isso às vezes traz uma ansiedade ainda maior no casal, porque investigou tudo, investigou espermatozoide, investigou trompa, investigou útero, ovário, tudo, e não encontrou nenhum fator para aquele casal não estar conseguindo engravidar. E aí eles falam, mas por que eu não tô conseguindo? Se eu continuar tentando, eu vou conseguir?
pode ser que vocês consigam, pode ser que você tenha, 5 anos e no 5º ano você consiga, mas eu acho que a gente tem um fator aqui muito importante que é quanto mais a gente espera, menores as nossas chances de conseguir essa gravidez espontaneamente. Então, a gente está mostrando os tratamentos no sentido de que a gente queria que o quanto antes esse casal conseguisse a gestação, para a gente tentar otimizar as chances de sucesso desse casal conseguir, de fato, gestar, né? Então, a gente tem que botar na balança muito essa questão que você trouxe, Camila, do tempo de tratamento. Aquela paciente, ela pode passar 3, 4, 5 ciclos ali tentando, ou isso também vai ter o impacto da idade dela e vai diminuir as chances de sucesso dela lá na frente, né? Exato. Porque as chances, lógico, para todos os tratamentos, né, para nossa fertilidade, elas são cumulativas, mas pelo fato da fertilização a gente controlar um pouco mais de variáveis do que da inseminação, as chances na fertilização tendem a ser maiores, né? Então, uma coisa que eu costumo falar é isso, a gente fala assim, olha, se a gente está buscando qual é o caminho que tende a ser mais curto, eu tenho pressa para ter o bebê no colo, dependendo do cenário, a fertilização, né? Então, a inseminação, a gente talvez precise olhar mais realmente a médio prazo para falar em chances semelhantes, né? Lógico que isso tudo a gente não pode generalizar. Eu tive paciente que engravidou com um ciclo de inseminação e que fez 2, 3 transferências e ainda não tinha atingido a gestação, né? Então, isso é variável, mas na hora da gente apresentar estatísticas, né? A gente tem que ser transparente com o que a gente tem de expectativa, né? E eu acho que quando a gente fala dessa questão do tempo e das chances de sucesso, a gente acaba linkando também um pouco da questão financeira, né? Porque existe muito no imaginário, assim, de todo mundo, de que assim, mas fazer fertilização é muito caro, então vou fazer uma inseminação, porque a inseminação é mais barata. E depende, né? Tudo isso depende. Além da questão de que barato é um conceito muito amplo, porque a gente tem que levar em consideração outras questões que não o financeiro, mas mesmo que a gente fosse falar só do financeiro, se a gente está falando aqui, são 5, 6 ciclos, a gente tem que colocar isso na ponta do lápis, porque isso varia também, né? Sim. Às vezes, a paciente olha ali o valor de um ciclo só, né, da inseminação, que seria uma tentativa, um ciclo, eu falei nesse sentido, e um ciclo lá da FIV, o valor. E aí, ela não coloca na balança as chances de sucesso de cada um, quantas vezes ela tentaria cada um, porque, às vezes, a quantidade de vezes que você vai tentar a inseminação para conseguir a mesma taxa de sucesso da fertilização in vitro, vai deixar até um pouco mais caro, vamos dizer assim, né? O ponto financeiro. Então, acho que precisa realmente olhar esses fatores. E o emocional também, né? Porque às vezes a gente coloca na ponta do lápis o valor financeiro e a gente esquece o emocional na primeira consulta, na primeira vinda à clínica, por exemplo. E aí depois a gente não tem essa noção do impacto emocional dos negativos, né? Acho que costumo dizer que eu acho que é até mais importante, né? O custo emocional do que, às vezes, o investimento financeiro, né? Com certeza. E uma coisa que eu costumo falar sempre assim, quando a gente está pensando, né, nesses tratamentos que a gente chama de baixa complexidade, como a inseminação, eu falo, olha, uma coisa é a gente estar aqui conversando agora. Racional, a gente está olhando estatística, 10, 15%, vamos tentar 3, 4 vezes para chegar em 30, 40, mas ninguém entra num tratamento para não dar certo. Então, na hora que a gente passa pela primeira vez e vem o negativo, não importa o racional, a estatística, a gente vai se frustrar, né? Então, é importante a gente estar preparado, né, para saber se realmente esse caminho vai ser mais viável por conta disso, né? E entrando nesse ponto financeiro também, uma coisa que eu acho interessante da gente falar, por exemplo, pacientes que precisam fazer tratamento com sêmen de doador, porque teoricamente, quando a gente vai usar sêmen de doador, é possível, se a mulher tem condição clínica, de fazer tanto inseminação quanto fertilização. Mas aí, o fator financeiro mesmo acaba entrando mais ainda em consideração, né? Sim, a gente tem que pensar nessa questão do sêmen doador. Eu sempre mostro para as pacientes, né? Porque a amostra seminal, ela tem um custo, né, para adquirir. E se a gente for tentar fazer por inseminação, muitas vezes ela vai ter que adquirir aquela amostra muitas vezes, para uma porcentagem de sucesso menor. E pensando na fertilização in vitro, ela ia adquirir uma amostra, ia formar uma quantidade de embriões que ela ia ficar fazendo as transferências sem precisar adquirir aquela amostra várias vezes. Então, acho que realmente de todas as possibilidades, essa é que a gente sente o fator financeiro pesando ainda mais, né?
Com certeza. E além dessa questão também de que selecionar uma amostra de doador pode não ser tão fácil, né? Você tem ali, você tem que abrir, filtrar aquele monte de coisa, aí você vai pelas prioridades, aí tem toda a percepção da seleção, o contato com o banco e tudo mais. Então, assim, já é mais difícil, né? E a gente ainda tem que acrescentar isso a cada vez que a gente vai começar um tratamento, é algo que a gente tem que colocar bastante na balança. Nesses cenários, porque assim, acho que às vezes as pessoas não têm noção de que uma palheta, né, de sêmen, ela é gasta a cada tratamento de inseminação, né? Porque às vezes a gente tem a ideia de falar assim, não, mas são milhões. São milhões, usa um pouquinho, depois usa mais um pouquinho, mais outro pouquinho. Mas na inseminação não tem como, né? Porque como eles que têm que nadar lá para se encontrar, a gente precisa do máximo possível. Então acaba que a gente precisa usar a palhetinha inteira, né? Sim. E isso conta. Alguns casais, assim, que eu já tive, que optaram por sêmen de doador e inseminação, foram casais que nunca tinham feito nenhum tipo de tratamento, principalmente casais homoafetivos femininos, e elas falaram, olha, nós nunca nem tentamos engravidar, então a gente vai dar pelo menos a chance. A gente vai fazer uma vez, tô ciente que vou gastar minha amostra aqui, mas a gente vai dar essa chance. Se não der certo, aí depois a gente vai rediscutir. Então, mais uma vez, entra nisso que a gente tá falando, de que assim, aqui a gente tá falando de forma transparente os prós e contras, mas a gente toma essa decisão em conjunto, e quem vai bater o martelo mesmo é a paciente, né? Por isso que é tão importante você confiar no seu médico, passar por consulta com o especialista, pra gente avaliar os prós e contras e decidir junto qual o melhor tratamento, né? Exato. Eu já tive paciente, inclusive, que bem ciente, assim, um paciente de 30 anos, então um paciente jovem, que já estava tentando há 1 ano, e aí a gente botei na mesa, vamos dizer assim, os 2 tratamentos, as chances de sucesso, e ela falou, Ingrid, eu tô super tranquila de se precisar tentar por um tempo, vou tentar por um tempo. Então, ela decidiu que ela ia fazer pelo menos 6 ciclos de inseminação antes de pensar na fertilização in vitro. Era um casal que a gente realmente não encontrou nenhum fator de infertilidade, então, era uma infertilidade sem causa aparente, que é uma das indicações da inseminação, né? Então, ela falou, não, eu tô ciente que a taxa de sucesso é mais baixa, eu gostaria que fosse por inseminação, queria que fosse algo o mais natural possível, já que eu não tô conseguindo gestar naturalmente, para mim seria a primeira opção. E aí a gente já ficou acordado que a gente ia tentar 6 ciclos de inseminação e que caso não viesse, aí sim a gente poderia pensar numa fertilização in vitro. Mas é uma paciente que está muito tranquila do ponto de vista emocional de tentar por vários ciclos, porque é uma opção dela, isso ficou bem claro assim na consulta. Então, eu acho que é importante isso, a gente botar e deixar também o casal optar pelo que faz mais sentido para eles. E é um casal, uma paciente que tem uma idade que permite também, né? Esperar um pouquinho mais. Exato. Da mesma forma, já tive casais que mesmo paciente jovem, a gente tinha um fator masculino, né? Uma quantidade de espermatozoide muito baixa, e o casal queria optar pela inseminação, e nesse caso eu já falei, olha, a quantidade de espermatozoide ela é muito baixa para a gente tentar esse tipo de tratamento. Claro que não tem como eu dizer que é 0%, mas a chance de sucesso seria muito mais baixa com essa quantidade. A gente ficar fazendo isso só vai desgastar vocês emocionalmente. Porque como vocês duas já falaram aqui, né? A gente precisa que o espermatozoide chegue, que ele consiga nadar até aquele óvulo. E para isso acontecer, a gente precisa de uma quantidade maior na inseminação. Porque o nosso corpo, né, o corpo da mulher, ele já produz fatores que vai, vamos dizer assim, matando alguns espermatozoides no caminho. Então, eles vão se perdendo ao longo do caminho, por isso a gente precisa de uma quantidade maior, não precisa de um só nadando até lá. Então, a gente precisa realmente de uma quantidade maior de espermatozoides para que eles consigam resistir até chegar nesse óvulo. Mas vocês sabem uma coisa que eu percebo? Não sei se vocês têm essa mesma percepção no consultório. Eu sempre brinco com as minhas pacientes. Eu falo, olha, não era o plano A de ninguém estar sentado aqui conversando para fazer um tratamento para engravidar, né? Eu falo muito isso, assim, a gente é muito ensinado que, não esquece seu anticoncepcional, que você engravida. Se você tomar antibiótico com seu anticoncepcional, você engravida. Você tomou na hora errada, você engravida. E assim, lógico, é importante a gente falar em gestação não planejada, mas também é importante a gente trazer a consciência que engravidar não é tão fácil e não é tão simples, né? Então, a gente ainda tá passando por uma transição disso, né? Ainda é muito difícil para as pessoas aceitarem marcar uma consulta, ainda é um tabu muito grande passar com um especialista e tudo mais. Então, às vezes eu percebo que para os casais, para as pacientes que têm condição clínica de fazer a inseminação, às vezes é um pouco mais, entre aspas, tolerável do que fazer uma fertilização, porque não é uma mudança, é igual você comentou, Ingrid, da sua paciente, né? De falar assim, eu queria que fosse algo mais natural.
natural, tem algo muito, assim. né? Porque, né, querendo ou não, a gente já tá desconstruindo, de certa forma, a ideia da pessoa de como ela iria engravidar. De que seria parar o anticoncepcional, ter relação uns meses e dar tudo certo. Então, já tá passando por um tratamento, usando hormônio, fazendo... Então, às vezes, fazer a inseminação pode ser como se fosse, assim, uma porta de entrada, vamos dizer assim. A paciente fala, não, eu tô dando a chance, e se não der certo, aí depois eu penso em outra estratégia. Então, isso é um fator que eu vejo que é bem interessante no consultório, de como, às vezes, as pessoas estão mais abertas à inseminação, porque estão passando ainda por esse processo ali de digerir essa forma de passar por um tratamento para engravidar, né? Inclusive, sobre esse caso, por exemplo, né? Eu tive um casal que também era uma infertilidade sem causa aparente, ela também era jovem e tudo, só que ela tava, na verdade, com medo de qualquer tratamento. Ela, por mim, eu não queria fazer nenhum. Eu falei, mas pelo menos eu vou tentar um ciclo de inseminação. Ela falou, só que eu não sei se eu vou me adaptar, tem que usar hormônio, tem que ficar fazendo ultrassom, tem que sair do trabalho e tudo mais. Ela falou, então eu vou tentar uma vez só, e aí depois eu vejo o que eu vou fazer. Eu falei, tudo bem. Aí fomos lá, fizemos esse um ciclo de inseminação, e não deu certo esse um ciclo. Mas ela estava muito consciente das chances e tudo mais. E eu fui muito surpreendida, porque quando não deu certo, ela falou, nossa, mas foi tão tranquilo, né? Foi só usar os hormônios, o ovário respondeu rapidinho, né? Não, vamos fazer, vou completar até o terceiro. E aí a gente foi fazer o segundo e ela foi engravidou no segundo ciclo. Então, é como se a gente fosse sentindo, né, a água. Vou entrar na piscina aqui, mas deixa eu botar só meu pezinho. Não, tá, dá pra ir, vamos mais um pouquinho. A gente vai construindo um pouco a confiança ao longo desse caminho realmente, né? E falando sobre, a gente falou bastante agora de que como parece gravidez natural, porque é uma técnica mais natural e tudo mais, é menos invasivo. Se a gente for pensar, pelo menos uma reflexão minha, assim, no sentido do encontro do óvulo com o espermatozoide, sim, é mais próximo do natural, é menos invasivo. Mas se a gente for pensar em alguns outros aspectos de grau de invasão, talvez nem tanto, né? Porque, por exemplo, uma coisa que pra mim, falando como mulher, talvez me pegaria muito, é a questão de ter que estimular meu ovário todos os meses. Porque, assim, a gente assusta, às vezes, na fertilização, de falar assim, vai usar uma dose alta, porque a gente vai buscar um monte de hormônio, mas pelo menos me traria conforto de falar, tá, mas vai ser uma vez. Eu vou usar uma vez e eu já vou tentar o máximo de óvulos. Então, às vezes, a gente pensar em ter que passar, por mais que seja com dose baixa e tudo mais, mas às vezes pensar em passar por mais estimulações é um ponto que, por exemplo, se alguém pensasse como eu, talvez ia ficar um pouquinho mais receosa, né? Porque acaba que tem o seu grau de invasão maior na inseminação nesse sentido, né? Sim. Eu gosto dessa questão de hormônio, eu acho engraçado, porque realmente as pacientes, elas têm uma coisa na cabeça sobre a quantidade de hormônio que a gente vai usar no tratamento para fazer a FIV, né? Geralmente, essa palavra hormônio, quando elas falam, tá muito associada ao estrogênio e à progesterona, né? Que são os hormônios que elas têm medo, às vezes, no anticoncepcional, porque vai causar uma trombose e tudo. E eu gosto muito de desmistificar isso sobre o tratamento. O que a gente dá durante o tratamento para estimular esse ovário é como se fosse o gatilho hormonal para o próprio corpo produzir esses hormônios. E o hormônio que dá trombose, que é tão falado sobre anticoncepcional, na verdade, é o etilneestradiol, que é o estrogênio, né, artificial. E o que ela vai estar produzindo é um estrogênio natural. É o próprio corpo dela que vai estar produzindo aquele estrogênio. Então, o que a gente está dando é só um gatilho a mais para ela produzir o próprio estrogênio. E esse gatilho ele vai durar de 9 a 13 dias. Então, é um curto espaço de tempo para essa quantidade hormonal. E naquele ciclo mesmo, quando ela menstruar, ela vai liberar esses hormônios. E mesmo dessa forma, é uma quantidade de hormônio ainda menor do que ela iria produzir durante a gestação de fato. Então, às vezes, a paciente fica tão assustada sobre essa quantidade hormonal e coloca isso na cabeça, mas, na verdade, a quantidade de hormônio que a gente usa é uma quantidade segura, mesmo Sim. pensando no tratamento da FIV. A gente não está fazendo nada que vai fazer, malefício, ela vai ficar com trombose, vai ficar... Então, assim, eu acho que isso é bem importante desmistificar, que não é essa quantidade de hormônio que a gente vai usar durante esse tempo curto que vai causar esses impactos à saúde que ela está imaginando.
Com certeza. E como a Amanda colocou também, assim, no tratamento da inseminação, a gente também vai estimular, né? E apesar de existirem várias formas de estimulação, né? Existe uma tendência da gente estimular com medicação injetável também, né? Porque a gente pode ter taxas um pouco melhores com medicação injetável do que com medicação via oral. Então, assim, às vezes, se o medo eu vou ter que tomar injeção, a gente vai ter que usar a injeção ou com 50 unidades ou com 300 unidades, mas é a mesma injeção para a gente usar todos os dias, né? Sim. Então, isso são pontos para a gente colocar na balança também, né? Quando a gente fala dessas diferenças ali da inseminação e da fertilização. E ainda nesse ponto das diferenças da inseminação e da fertilização, na parte de estímulo, na parte de hormônios, uma coisa que eu gosto bastante de explicar para paciente também é sobre o risco de cancelamento, porque eu falo muito isso na hora que eu falo assim, olha, a gente quer que você só ovule para a inseminação, porque na inseminação a gente tem que achar aquela dose segura, perfeita ali para responder, mas não responder muito, porque se responder muito é um ciclo que não dá para seguir. Então, apesar de parecer uma estimulação mais simples, no sentido de ter menos dose de medicação, mas o risco de, às vezes, a gente ter que parar ela acaba sendo maior do que numa fertilização, né? É que como a quantidade é menor, o nosso risco de hiperestímulo, ele é menor também. Então, isso eu acho que é algo importante, dependendo para a gente considerar para os pacientes, né? Até no sentido de efeito colateral, né? Porque às vezes as pessoas perguntam, o que eu posso sentir durante a estimulação? E eu falo muito dessa parte fisiológica que você falou também. Eu falo assim, olha, quem vai te trazer efeito colateral é o seu ovário e como ele vai responder, e não o que a gente tá dando de medicação. Porque basicamente quem vai trazer efeito colateral é o estrogênio e a progesterona que o ovário vai produzir, principalmente o estrogênio, né? E acaba que na fertilização, como a gente faz dose maior, a resposta é maior, a gente tende a ter mais efeito, né, colateral durante a estimulação do que numa inseminação, por ser, né, um estímulo mais leve, vamos dizer assim, né? Mas tem formas também, lógico, da gente buscar contornar esses sintomas quando precisa de alguma medicação específica, né? Mas se for uma preocupação, né, de como eu vou passar durante a estimulação e tudo mais, a gente tende a ter menos efeito num ciclo de inseminação, né? Outro ponto, a gente não tem procedimento com sedação, né? Então, assim, na fertilização, a gente vai ter que passar ali pela fase da coleta dos óvulos, que envolve passar por uma sedação, passar ali ultrassom, com a agulha e tal. É um procedimento seguro e rápido, mas é realmente mais invasivo do que a gente fazer a inseminação, que o paciente vai estar ali acordadinho, vendo os meninos chegarem, nadarem ali para se encontrar, né? Então, é um ponto que eu acho que, para quando a pessoa está colocando na balança, vale a pena a reflexão também, né? Sim. Eu acho que é isso, né? O casal olhar o que para eles faz sentido, né? Tanto os riscos, os benefícios de qualquer um dos dois tipos de tratamento. Claro, pesando o que pode, né? Fazer, como a Amanda falou, que não é para todo mundo. Então, para quem teria critério de fazer a inseminação. Porque não adianta também, eu acho que é bom a gente ser bem claro, né? Fazer um tratamento que você não tenha critério para seguir, né? Que vai diminuir muito suas chances de sucesso. Então, colocar na balança quem tem critério para fazer cada tipo de tratamento. Sim. Eu acabo falando, olha, as opções são essas, os prós e contras são esses, mas uma vez que a gente decidir o caminho, a gente vai buscar de tudo para ser o melhor percentual possível daquele caminho, né? Eu já tive paciente de 41 anos que quando a gente estava tendo essa conversa, ela falou, não, tudo bem, mas eu nunca fiz tratamento nenhum, eu vou tentar pelo menos uma vez. Fez um ciclo de inseminação e engravidou nesse primeiro ciclo de inseminação. E assim, esse raciocínio vale para tudo, na verdade, né? Não só para inseminação e fertilização. Vale para questão de óvulo próprio, óvulo doado, né? Fazer outros procedimentos, mudar de estratégia, fazer adoção de embrião. Então, assim, o nosso papel como especialista é orientar, né? Falar, olha, para o seu caso clínico, cabem estes tratamentos aqui nessa realidade. Tem esses prós e esses contras. Vamos decidir junto e nós vamos tentar traçar o melhor caminho possível desse que a gente escolher chegar, né? E às vezes, até não é o assunto do podcast, mas até o coito, né? O namoro programado, que também é uma das opções de tratamento, né? Já teve paciente que eu coloquei, assim, os tipos de tratamento e ela estava tendenciosa à inseminação,
Mas se você parasse para pensar no caso daquele casal, a inseminação ou o namoro programado não faria diferença. Então, olha, isso que a gente está fazendo a mais da inseminação, de injetar o espermatozoide para o caso de vocês, seria a mesma coisa da gente estar fazendo um namoro programado, né? Programando uma ovulação, tudo, que é o que, naquele caso, o casal já estava fazendo há 1 ano, porque eles chegaram na clínica já com acompanhamento ginecológico externo, fazendo namoros programados há 1 ano. Que é muito comum. Sim, você já fez esse mesmo tratamento, basicamente, porque para vocês não faria diferença ser inseminação, então a gente ia estar fazendo a mesma coisa que você já fez por 1 ano, então vamos pensar, você acha que faz realmente sentido para vocês continuar repetindo? Né? Então, acho que varia muito nessa questão. E já o contrário também, você colocar na mesa e ver, olha, esses 2 tratamentos para vocês teriam uma chance similar, né? A inseminação e o namoro. O namoro, por ser algo mais natural, vamos dizer assim, seria a primeira opção que eu pensaria para vocês. Então, tem essa opção também, né? Sempre que possível, eu costumo falar, olha, a gente vai como se fosse um degrauzinho. A gente vai subindo para o próximo degrau se a gente tiver necessidade. Aqui, em muitos casos, a gente acaba já tendo essa necessidade, né? Pelo tempo de tentativas, os casais ainda acabam chegando com um tempo muito mais longo, né? De tentativas, às vezes por um comprometimento maior da reserva. Então, em alguns cenários, a gente acaba que, se a gente for para o degrau mais alto, a gente tenta otimizar o sucesso. Mas a gente sempre vai avaliar, caso a caso, se existe a possibilidade de ir por algo mais simples primeiro também, né? Sim. Teve até uma paciente, a Camila chegou a conhecê-la, uma paciente que ela tinha uma obstrução em uma trompa, uma paciente minha, e o que acontecia era que toda vez que a gente começava o estímulo para inseminação, ela formava um folículo dominante no outro ovário, né, contralateral. E aí eu falava, a gente vai fazer a inseminação, as chances são muito baixas desse espermatozoide encontrar o folículo do outro lado. E aí a gente suspendia o tratamento. Aí no mês seguinte a gente estimulava de novo. E aí ela formava o folículo dominante no lado obstruído, né? Então todas as vezes estava acontecendo isso, ela formando o folículo dominante no obstruído. Eu falei, gente, sem certeza que você quer continuar estimulando e a gente só respondendo do lado que está obstruído? Porque acaba que é isso, às vezes você fica tanto tempo ali esperando por um tratamento que não tá fazendo sentido para aquele casal, né? E até porque a gente, provavelmente, essa obstrução é por conta de uma doença na trompa, né? Então, que aumentaria, né, a chance da gente ter gestação ectópica também. Então, por isso que é importante a gente avaliar certinho, né? Mas você vê, no caso dela, por exemplo, ela se deu a chance. Ela vai poder olhar e dizer, puxa, todas as vezes eu tentei e não foi realmente. Se for pra mudar de estratégia agora, tá tudo bem. Eu já tentei essa parte, né? Acho que era basicamente isso, né? A gente foi conseguiu falar de bastante coisa, né? Dessa questão da inseminação, da fertilização, quebrar um pouco de tabu, eu acho, né? Das opções aí de tratamento. E queria, antes de mais nada, agradecer vocês por terem tirado um tempinho pra gente estar aqui conversando. E vou deixar vocês à vontade para deixarem uma mensagem final para quem tá escutando a gente hoje. Você confiar no médico que você escolheu, para ele te mostrar os tipos de tratamento e vocês escolherem, né, o que faz mais sentido para cada caso, para cada casal. Como a gente conversou assim que começou, né, o podcast, para o médico traduzir, desmontar e remontar esse quebra-cabeça para o que fizer mais sentido para aquele casal. Sim, com certeza. Essa confiança, né, no seu médico é muito importante. Saber que todas as apresentações, as possibilidades de tratamento foram apresentadas para gente, para que a gente possa decidir em conjunto, isso é muito legal também, né? E da nossa parte, eu acho que é muito gratificante, né? E a gente lembrar que não existe regras, né, na reprodução. É tudo muito individualizado e personalizado, né? Porque depende muito do casal. E que às vezes é uma jornada longa, mas que a gente tem muitos resultados positivos, né? Ao longo do processo. E acho que por falta de torcida nossa não vai ser. É verdade. Com certeza. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada para vocês que acompanharam a gente, escutaram também esse episódio. Manda para aquela sua amiga que já tem dúvidas se vai para um tratamento, se vai por outro, se marca uma consulta para entender um pouquinho mais do que esperar aí nessa consulta. E a gente se vê nos próximos episódios. Obrigada por assistir ao Papo de Tentante. Aproveite e acompanhe o Ceferp no Instagram e no YouTube para ficar por dentro das novidades. Te vejo no próximo episódio. Até lá!